Vamos estudar equações do primeiro grau. O que seriam equações do primeiro grau? Elas são sentenças matemáticas abertas, ou seja, ela possui variáveis, possui valores que nós não conhecemos, desconhecidos, que apresentam o sinal de igualdade. Então, eu tenho aqui dois exemplos. X menos 3 igual a 12, sendo a variável ou incógnita, um dos dois que a gente fala, é igual a x. Então, eu posso chamar esse x tanto variável como incógnita. O que seria essa variável incógnita? Seria o elemento desconhecido, a parte literal de uma expressão. Nessa outra aqui nesse outro exemplo eu tenho 3y mais 7 igual a 15. A minha variável ou incógnita, ela está representada pela letra y. Na equação do primeiro grau, pode ser usado qualquer letra do nosso alfabeto. Não é exatamente somente o x ou só o y, qualquer letra. Tá? O que nós precisamos saber? A expressão à esquerda do sinal da igualdade chama-se primeiro membro. A expressão à direita do sinal da igualdade chama-se segundo membro. Então, tudo que vem antes do sinal da igualdade é o primeiro membro e o que vem depois é o segundo membro. Então, numa equação do primeiro grau, o representante é o sinal da igualdade. Eu tenho um exemplo aqui. Cada membro é formado por termos. Eu tenho esse exemplo. 2x menos 1 é igual a x mais 7. Antes do sinal da igualdade, eu tenho meu primeiro membro. Depois do sinal da igualdade, eu tenho meu segundo membro. E cada membro é formado por termos. Esse meu primeiro elemento aqui é o meu primeiro termo. O menos 1 é o meu segundo termo do primeiro membro. X é o primeiro termo do segundo membro. E o mais 7 é o segundo termo do segundo membro. O segundo membro, lembrando, ele vem depois do sinal da igualdade. Vamos agora aprender como se resolve uma equação do primeiro grau. Resolver uma equação do primeiro grau é determinar o seu conjunto verdade, é determinar a raiz da equação. A solução de uma equação, ela é chamada de raiz da equação. É o número que vai representar o x. Tá? Esse x ele pode representar qualquer número e esse número será a raiz da equação. Eu tenho aqui nesse meu primeiro exemplo, x menos 3 é igual a 5. Então, como é que eu vou resolver? Eu vou isolar esse x no meu primeiro membro. Então, eu vou pegar o x e vou isolar. Esse é igual, tudo que tem x eu vou colocar no meu primeiro membro. E o que não tem x eu vou colocar no segundo membro. Então, 5. Quem é a parte numérica que está no primeiro membro? Menos 3. Esse menos 3 aqui, eu vou passar para o segundo membro, para depois da igualdade. Mas para eu passar para depois da igualdade, eu vou ter que trocar o sinal. Toda vez quando eu mudar algum termo de membro, ou para antes ou para depois do sinal da igualdade, eu vou ter que trocar o membro. Então, 5, que já estava no segundo membro, esse menos 3, ele vai ser mais 3. Tá? Aí eu faço a minha conta. X é igual a 5 mais 3, 8. Esse aqui é o valor de x. O meu conjunto verdade
eu represento pelo V, abro minha chave e coloco 8. Essa aqui é uma forma de representar o conjunto verdade. Quer dizer que eu estou afirmando que o x ele é igual a 8. Porque qual é o número que eu subtraia de 3 que vai dar 5? O 8. Tá ok? Meu segundo exemplo eu tenho aqui. X mais 2 igual a 7. Eu posso realmente, na minha mente, pensar qual o número que eu some com 2 que dê 7. Eu já sei que é 5. Mas como é que eu vou colocar essa conta, essa resolução, esse cálculo mental para o papel? Através da resolução da equação do primeiro grau. Eu vou isolar o x igual a 7, que está no segundo membro, e esse mais 2, que está no primeiro membro, ele vai para o outro lado com sinal trocado. Sempre quando troca de lado, de membro, troca o sinal. Então, mais 2, ele vem para cá, menos 2. X é igual a 5. Meu conjunto verdade, sempre eu vou ter que representar o conjunto verdade, é igual, a 5. Confundi com o lado de cima. Tá? Eu vou colocar aqui. Meu conjunto verdade é igual a 5. Então, meu conjunto verdade é igual a 5. Eu tenho outro exemplo aqui. 3x é igual a 12. Então, sempre eu tenho que isolar o x, a minha parte literal, a minha variável, no primeiro membro. E tudo que não tem x, eu vou jogar para o segundo membro. Então, nesse caso, eu tenho 3 que está multiplicando o x. Toda vez quando eu tenho um número e uma letra, um ao lado do outro, é porque eles estão se multiplicando. Então, se eu vou isolar esse x, então esse 3, ele vai para o segundo membro. Como é que eu jogo para o segundo membro? Sempre quando eu passo a parte numérica para um outro membro, ele vai com sinal invertido, com sinal trocado, com inverso. Então, se ele está multiplicando, olha aqui, x igual a 12. E se o 3 está multiplicando, ele passa para o lado de lá, dividindo em forma de fração. Lembrando que sempre quando ele vai para o outro lado, ele não vai para o numerador, sempre ele vai para baixo, para o denominador. X é igual a 4. Meu conjunto verdade é igual a 4. Olha, x sobre 5 é igual a 2. Então, eu tenho que isolar esse x. Então, esse 5 que está dividindo o x, ele vai para o outro lado com sinal invertido. E qual é o inverso da divisão? A multiplicação. Então, x é igual a 2. Esse 5 vai para o lado de lá, o quê? Multiplicando. X é igual a 10. Meu conjunto verdade é igual a 10. Sempre dentro das chaves.